Muito feliz, não tenha dúvida de que foi uma vitória inteligente da nossa equipe. A gente soube jogar esse jogo, sabia o quanto seria difícil, apesar deles virem com uma equipe quase que alternativa, mas com muita qualidade. O sistema deles de jogo não muda. A gente teve um pouco de dificuldade, mais dificuldade no primeiro tempo, mas mesmo assim a equipe não sofreu tanto defensivamente. A gente baixou muito as linhas de marcação, e com isso facilitou muito para que eles trocassem passes, e a gente sabia que eles colocam dois extremos bem abertos para justamente chamar a nossa equipe para um lado e terminar do outro lado, mas a gente conseguiu organizar melhor isso no intervalo. A gente estava tomando sempre muitas bolas por dentro, o Christian estava conseguindo flutuar entre os nossos zagueiros e os nossos volantes, e dificultou bastante para a gente. No segundo tempo nós fizemos um excelente segundo tempo, com mais oportunidades inclusive de gols do que a equipe do Atlético. A gente poderia inclusive ter saído, claro, tivemos ali aquele lance bem inusitado, que o João não conseguiu, a bola chegou muito rápido e ele acabou batendo no peito dele, e aí o Kaiser deu a queima-roupa ali, uma grande defesa ali do Walter, mas o importante foi somarmos 3 pontos. Nós temos um jogo importantíssimo contra o Grêmio, aquele jogo que ficou para trás, e a gente tem muitas possibilidades de chegar aos 20 pontos. Pergunta da Bruna Ficagna, da TV Centro-América. O Cuiabá havia sofrido gols em todos os jogos em casa, hoje foi diferente. O que foi determinante para isso acontecer e o time voltar a vencer em casa? Exatamente essa organização que a equipe manteve, taticamente falando. A equipe soube, com a saída do Cleison, o Danilo estava muito bem taticamente falando no jogo, conseguindo sustentar, trabalhar essa bola com triangulações pelos lados e ao mesmo tempo marcar muito bem. A gente definiu então entrar com o Cafu do lado direito, que a gente sabe que ele tem um melhor desempenho por aquele lado, e colocamos o Danilo do outro lado. Então a gente trocou mais ou menos jogadores de posição, não mudamos muito assim, entrando o Elton no lugar do Gênesis no momento que ele cansou, mas há de se ressaltar que a equipe continuou com uma organização boa e ao mesmo tempo criando. A gente teve mais posse de bola, principalmente quando esses jogadores entraram, porque são jogadores que têm essa característica, Yuri, William, jogadores que têm muita tranquilidade realmente com a posse de bola. Eu botei ali o Camilo porque é um jogador muito forte fisicamente, então eu sabia que se ele, por exemplo, fizesse um papel ali, como fez muitas vezes, de pressionar o zagueiro, que era uma dificuldade que a gente tinha, que eles estavam fazendo uma saída de 3, o Camilo conseguia pressionar e ao mesmo tempo voltar para recompor a nossa segunda linha de marcação. Pergunta agora do Olímpio Vasconcelos, do GE. Globo. Hoje o PP entrou em uma função diferente. Rafael Gava o ajudou na criação no meio de campo. Essas mudanças são para deixar o Cleison na posição que o deixa mais confortável? É que a gente procurou tentar fazer com que o Cleison não voltasse tanto para marcar basicamente o lateral deles. Então a gente organizou justamente tentando fazer 2 linhas de 4 para que o Cleison ficasse pelo menos um pouco à frente, para que ele tivesse a liberdade de sair em velocidade no contra-ataque. No primeiro tempo a gente acabou sendo um pouquinho impaciente, saindo em velocidade com uma inferioridade numérica. No momento que a gente manteve essa posse de bola com o Cleison, com o PP, com o Gava, com esses jogadores que aproximavam do Gênesis, a gente teve um melhor desempenho. Mas o interessante é que tanto o Gava quanto o PP são 2 meias. Então eu falei para eles, vocês alternando, por exemplo, saindo pelo lado do Gava, o Gava passa a ser ou um extremo, ou passa a ser, por exemplo, uma opção junto com o João e o Danilo pelo lado direito, e o PP passa a ser o meio atacante. Do lado oposto, o PP dá essa opção, porque a gente estava fazendo, principalmente no segundo tempo, uma saída de 3 com o Wendel, o Paulão e o Marlon, então facilitou muito para que a gente fizesse essas triangulações pelo lado. E aí sim, o PP abriria se o Cleison não tivesse sustentando o lateral deles, e a gente faria com que o Gava passasse a ser o nosso meio atacante. E pisamos na área, o Gava poderia ter feito aquele gol, foi uma chapada linda que ele deu, mas por isso que eu digo que a gente
a gente, apesar de ter trocado, né, o nosso meio campo, mas a gente continuou ofensivamente forte. Agora a pergunta do Fernando Soares, olho no Sport MT. Na semana passada você disse que por serem estreantes na Série A campanha do time não seria moleza, e o jogo de hoje demonstrou isso. Como que sai o espírito e a mentalidade dos jogadores depois de uma vitória como essa? De perseverança. Eles entenderam que as crises que aparecem, as lutas que aparecem, as dificuldades que aparecem e que vão aparecer, não existe jogo fácil. Não pensem que o Grêmio, por exemplo, está na zona de rebaixamento, porque se trata de uma grande equipe que tem jogadores de altíssimo nível. A qualquer momento essa equipe pode recuperar. Então a gente sabe que vai ter muita dificuldade até o final, mas a gente soube sofrer hoje, a gente soube realmente jogar o jogo inteligentemente. A gente conseguiu, como eu falei, defensivamente, mesmo a equipe deles tendo movimentações muito bem organizadas, jogadores de muita qualidade, a gente soube realmente se posicionar e não sofrer tanto com tantos chutes, por exemplo, que estava acontecendo em outros jogos, chutes de fora da área, muitos cruzamentos na área. A gente não sofreu tanto porque a gente estava muito bem organizado. Última pergunta, Douglas RD News. Você tem falado muito de conseguir pelo menos 20 pontos no primeiro turno para continuar pensando na permanência na Série A. Hoje o Cuiabá faz o dever de casa e venceu sua partida. Na quarta, contra o Grêmio, a vitória será considerada uma obrigação para que esse sonho ganhe força no segundo turno? Como ser uma obrigação contra o Grêmio? A gente não está jogando contra qualquer equipe, jogamos contra uma grande equipe. Agora, eu falo isso com meus jogadores dentro do vestiário, de que eu quero uma equipe corajosa. Eu não quero uma equipe que se retranca o tempo todo, uma equipe que baixa as linhas, ela o tempo todo gritando ali, porque em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, a gente baixou demais a linha e a gente deu oportunidade para que o Atlético tivesse a liberdade de triangular tanto por dentro quanto por fora. Então, no momento que a gente começou a fazer, até mesmo no primeiro tempo aconteceu marcação linha alta no tiro de meta, eles faziam ligação direta, a gente conseguia ganhar a primeira e principalmente no segundo tempo a gente ganhou as segundas bolas. Então é muito difícil o jogo contra o Grêmio. Agora a gente vai jogar realmente para vencer o jogo.